Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Papo de Negócios. Hoje nós vamos falar sobre comércio exterior e oportunidade de trabalho nessa área. Eu estou aqui com o Gustavo Delgado, ele é coordenador de gestão dos cursos da UniFBV, também é consultor, né, para empresas nessa área de comércio exterior. E ele é colaborador do movimento econômico, ele escreve artigos também para o movimento econômico. Tudo bem, Gustavo? Seja Tudo muito jóia. bem-vindo. Agradeço o convite. Venho trabalhando aí nessa área já há mais de 25 anos, então Tem muita esse é coisa para meu... falar. Tem. Tem, né? Pois bem. Então, assim, eu convidei Gustavo para esse bate-papo aqui, porque o último artigo que ele escreveu para nós falava justamente de apagão de profissionais nessa área de comércio exterior. E eu gostaria de entender melhor o que é que está acontecendo. Primeiro, Gustavo, a gente precisa explicar o que é essa profissão. O que é que as pessoas que atuam nessa área fazem? Vamos começar aí para a gente entender o que é que a gente vai falar. Jóia. A gente está falando aí basicamente na área de comércio exterior de mercado de empresas importadoras e empresas exportadoras. Então, basicamente isso, né? A empresa aqui pernambucana ou no Nordeste, no Brasil, que importam produtos de outros países ou que exportam nossos produtos. Aqui em Pernambuco a gente é mais forte na importação, então a gente vai ter mais empresas importando. Mas não é só esses dois players, vamos dizer assim. A gente tem aí também o agente de carga, que faz a logística, que faz o produto sair daqui, né, ou chegar aqui. A gente tem um despachante aduaneiro, que é alguém que faz todo o processo da burocracia junto à aduana, junto à Receita Federal, órgãos anuentes. Então, é todo esse leque de empresas ou de oportunidades que a gente está falando quando a gente fala do mercado de comércio exterior. Bom, Gustavo, mas quando você fala de apagão nesse setor, significa que não há interesse por esse tipo de profissão? Há um desconhecimento? Qual é a razão para haver um apagão nesse campo profissional? Na verdade, há também um desconhecimento, né? A gente tem um mercado que é muito pequeno, de fato, sim, nesse sentido de poucas empresas fazem isso, só que tem muita oportunidade, é exatamente o contrário. Então, embora seja um mercado, uma quantidade de empresas, de players, né, de certa forma pequeno ainda, mas tem que gera uma grande quantidade de empresas, né, de empregos por trás. E o apagão vem de onde? Vem porque as empresas não têm, e não têm há algum tempo já, 2 a 3 anos, né, conseguido novos funcionários, ou seja, tem uma disputa muito grande. E aí a gente começa a ver uma empresa para suprir aquela necessidade, aquela área que ela está desenvolvendo de importação, ela termina tendo que tirar de uma outra empresa um funcionário de lá. Então termina que a gente tem essa disputa aí por mão de obra. Porque Ou o seja, a gente turnover tem é alto, então, alto, né? isso, né? E aí perde a empresa, como qualquer turnover, né? Vai perder aí a história, vai perder, né, o legado, a continuidade, então começa a zerar. Aí há uma disputa, há necessariamente um pagamento mais alto de entrada, porque você está tirando do outro, então você precisa oferecer alguma coisa que seja vantajosa para essa pessoa. Então termina que a gente tem essa dificuldade de opções de mão de obra nessa situação. Por outro lado, a gente tem também pós-pandemia, uma demanda de outros estados, né? Então, algumas dessas vagas podem ser vaga que a pessoa possa trabalhar home office. É. Então, termina que a gente tem outros estados, Minas, São Paulo, Rio, Santa Catarina, que contrata pessoas daqui, trabalhando daqui, para fazer atividades que são demandadas de Ou lá. seja, o que Então, já é escasso aqui fica ainda pior diante exatamente. E aí a dor é ainda maior. Né? Entendi. Mas hoje existem quantos cursos formando esse tipo de profissional aqui em Pernambuco? Então, historicamente, esse é um profissional que é formado pelos cursos de gestão como um todo. Administração, né, prioritariamente. Eu, por exemplo, sempre trabalhei na área de comércio exterior e sou formado em administração. Mas hoje, cada vez menos, o curso de administração tem uma disciplina de comércio exterior. Então, termina que hoje esse profissional vem muito ou de um tecnólogo de comércio exterior, ou de um curso bastante conhecido hoje, né, que se chama Relações Internacionais. Só que Relações Internacionais não fala só sobre comércio exterior, muito pelo contrário. É, digamos, uma segunda ou terceira via. O principal das Relações Internacionais é muito mais o olhar da diplomacia. Só que quem bate na porta aqui, né, é a opção, a oportunidade de se trabalhar na área de comércio exterior. Então a gente tem aí hoje poucos cursos, na verdade a gente tem 3, né, 4 aqui em Pernambuco que tem essa formação, 3 em Recife, 1 em Caruaru, e a gente, mesmo tendo 3, a gente não tem turmas grandes, ou seja, de fato a formação tem sido muito difícil, né? Então a ideia é tentar
dinamizar, melhorar e outra, especialmente com o comércio exterior. Ou seja, Entendi. em relações internacionais ele vai ver um leque muito grande. A ideia é que a gente possa focar em comércio exterior, na prática de comércio exterior. E esse desinteresse você atribui a quê? Veja, na verdade, vou dizer assim, é uma concorrência, né? O aluno que entra em Relações Internacionais, eu fui coordenador do curso de Relações Internacionais por 7 anos, então conheço bem essa persona, aluno de Relações Internacionais. Ele vem encantado, né, pela diplomacia. É isso que brilha o olho, é isso que faz entrar. E eu super, né, até porque ele pode ser um diplomata de fato, Claro. então eu super incentivo e estimulo. Mas no dia a dia, no decorrer, esse funil da diplomacia é muito restrito, é muito difícil, tem que fazer Rio Branco mais na frente, etc, etc. Então, termina que a Tem vários realidade... filtros, né? Isso, né? Termina que a realidade vai dizendo assim, rapaz, isso é muito difícil, é muito difícil. E vai batendo na porta dele, por causa dessa necessidade, dessa demanda, as oportunidades de comércio exterior. Então, esse aluno fica aqui nessa e aí testa, e aí vai entrando. Então, hoje, termina que a gente tem uma formação de relações internacionais em que o mercado puxa para a área de comércio exterior e o problema, você pode dizer, mas Gustavo, então faz sentido que as empresas não estejam com apagão. Mas o problema é que a gente tem formado cada vez menos pessoas. Né? E tem esse trabalho de desconstrução de diplomacia para construção de comércio exterior. E essa formação, como no foco não é comércio exterior, termina falando sobre comércio exterior de maneira superficial. Então a empresa termina percebendo ou recebendo uma pessoa muito verde, muito ainda sem conhecimento, mas né, é a solução do momento, né? O que tem para ser feito. Qual é hoje a faixa salarial de um profissional nessa área? Então, hoje, em geral, um assistente, né, primeiro saindo do estágio, primeiro contrato aí, vai ser uns R$2.500. O que tem acontecido? Por essa falta de mercado, né, de opções, mercado não, de profissionais de mão de obra, termina que a pessoa é contratada e aí antes de 6 meses uma outra já está contratando, assumindo que em 6 meses você já teve esse bagagem, que não se tem, 6 meses, né? Não se gera esse conhecimento. E aí, para chamar o outro, já fica 3.500, ou seja, eu tenho pessoas, por exemplo, que passaram por mim como professor, que em um ano e meio está ganhando 5 mil, que não é realidade também. Ou seja, 5 mil é possível, mas isso se vai ganhando aos poucos. Então, é uma demanda hoje crescente, em que para se conseguir tem que pagar mais caro, e termina fazendo com que, é a minha preocupação, que em pouquíssimo tempo, esse novo que em um ano conseguiu 5 mil, ele vai imaginar, 2 anos eu vou conseguir 10, né? Nessa proporção. E não vai, não é verdade. Né? Então ele chega num momento em que também ele não vai crescendo tanto. Então gera uma frustração. E aí a gente tem, às vezes, situações em que não é a empresa que chama ele, mas ele que quer sair daquela empresa. E no fundo, não é um problema da empresa. É uma frustração que ele teve por essa expectativa que ele criou de maneira tão rápida no começo da carreira dele. Você fez uma tentativa de tentar estimular, digamos assim, né, a formação desses jovens. Conta um pouco aí dessa sua aventura aí. Isso. Por esses caminhos. Eu sou consultor na área, né? Então eu termino não empregando, porque eu não tenho essa grande equipe, né? Eu não tenho essa oportunidade. Mas eu, como trabalho há muito tempo na área, eu termino conhecendo muita gente e aí eu vou ouvindo as dores das empresas, dos empresários, e aí isso vai me incomodando, eu quero ajudar. E aí eu bolei, né, a ideia de fazer um curso de graça. Eu sou professor, eu tenho um treinamento, eu tenho pós-graduação em comércio exterior, mas eu fiz, não, vamos fazer um curso de graça porque não gera gargalo de entrada. E aí eu brinco dizendo, não sei se o problema foi o professor ou não, mas no primeiro dia a gente teve 27 presentes. Joia, fantástico. Na segunda aula, essa presencialidade caiu para 7. Eu fiz, pô, não faz sentido, né? Eu não vou estar aqui continuando um curso de graça, que eu estou perdendo minha noite, podendo estar com família, etc, etc, para estar aqui 7. A expectativa é que na próxima, terceira aula, venham 3, ou seja, não faz sentido. Isso há 2 ou 3 anos atrás. E aí eu desisti desse programa, eu fiz, caramba, não dá, né? E aí parei. Embora continuei a ouvir as dores, né? Então isso continuou me incomodando, mas a primeira, né, ideia aí do projeto foi um projeto que não deu muito certo, foi um fracasso nessa primeira aí. Mas aí você foi para o segundo momento. Isso, Como exato. Como foi esse segundo momento? E aí, como empreendedor que não gosta de desistir, né, continuando a ouvir as dores dos amigos, dos, né, clientes inclusive, aí a gente bolou esse segundo momento, né, que é o projeto que a gente chamou de Comex Talent, né, ou seja, talentos de comércio. E a ideia foi, poxa vida, o aluno, né, ele não vai ter condições de fazer esse financiamento, ele não vai poder pagar por esse curso.
Ao mesmo tempo que eu fiz de graça e não teve adesão. Minha ideia foi, por que eu não consigo 10 empresas que tenham essa dor, que precisem capacitar, que precisa ter mão de obra já qualificada, que banquem, portanto, esse curso por 5 encontros. E eu faço o processo de selecionar junto com as empresas quem serão essas pessoas. E a gente, portanto, propõe uma formação prática. E essa formação não por mim, pelas próprias empresas. Ou seja, cada dia, cada noite, eram 5 encontros, cada noite, uma dessas empresas, né, proporcionaria aí o conteúdo prático. E aí a minha pergunta sempre para eles era, proponha, dê uma aula, instrua aquilo que você faz para aquele funcionário no primeiro mês seu. O que é que você precisa passar para ele no primeiro mês? Você vai passar agora para um grupo maior, né, que a gente está formando. E aí a ideia da formação é para atender a dor dessas 10 empresas, mas também é para jogar para o mercado, porque a ideia foi ter 30 novos, né, na área. Então a gente não tem 3 vagas cada uma necessariamente. Então necessariamente a gente estava formando para o mercado, essa era a ideia. E qual é a vantagem inclusive nisso? É fazer com que a empresa possa primeiro optar, né, escolher melhor, ter mais opções de escolher mão de obra, mas é também de sanar a dor do concorrente eventualmente, e está tudo certo, a ideia era essa. Para quê? Porque evita pelo menos que ele vá pegar o meu, né? Então, tu pega o teu, eu pego o meu, então a ideia no fundo era essa, né? E aí foi esse o projeto. Gustavo, qual foi o resultado desse treinamento? Quantos de vocês de fato formaram e eles tiveram oportunidade de emprego depois dessa experiência? Pronto, essa era a nossa preocupação, né? A ideia inicial eram 30, na verdade a gente fez isso e abriu para mais 10, por que não, né? A ideia inicial eram 30, mas aí a gente abriu para mais 10, então a gente tinha ao todo 40. A gente tinha uma expectativa de uma evasão natural, né? A preocupação que a gente tem com essa geração é de não engajamento, então podia acontecer. A gente deixou desde o começo claro que a falta de uma dessas aulas ele perderia a continuidade. E aí por conta disso a gente teve de fato 6 pessoas que desistiram antes. A gente teve os outros 10 a mais, eram das próprias empresas, então a gente teve como formação de novos talentos, a gente teve 24. Nessa segunda tentativa, você conseguiu uma permanência maior. Você atribui isso aqui? Então, nessa talvez tenha sido a formalidade, o engajamento das empresas, porque a gente tem 10 empresas do mercado, né, que dão um suporte. Teve a própria divulgação das próprias empresas, né? A gente teve um processo de seleção, a gente teve 76 inscritos, então a gente escolheu aí dentro 30, ou seja, teve talvez, né, como o primeiro foi mais aberto, quem quiser participar, participe, etc, etc. Esse não, a gente criou mais um passo a passo, um roteirozinho dessa tratativa, talvez isso tenha gerado esse engajamento, esse interesse. Né? E que empresas foram essas? Que 10 empresas foram essas que participaram e se envolveram nesse processo? Foram empresas de todas as áreas na área de comércio exterior. A gente teve a própria BDAEX, que é uma associação de comércio exterior, a gente teve o importador, G&D, a gente teve agentes de carga, Tradings Company, que faz o processo de importação, Evile, Ética, Movecta, que é terminal, a gente teve agentes de carga, né, a Five, teve a Interglobo, a gente teve a FC Trading, a gente teve, de fato, isso foi bacana também, porque a gente não teve um tipo de empresa ou de um segmento, a gente teve de quase todos os tipos, importador, exportador, trading, despachante, agente de carga, então essa variedade também foi muito importante para o projeto. De que forma esse apagão da mão de obra tem afetado as empresas? Quais são as queixas que essas empresas levam para você? Então, o primeiro ponto é a dificuldade. Pra você ter ideia, tenho uma empresa que estava há 3, 4 meses procurando pessoa e não achava. E aí, a consequência disso, né? Aí todo mundo trabalhando ou a mais, né? E estressando, esticando essa corda, né? Ou muitas vezes pegando gente, mas que não era aquele perfil, que não tinha aquele conhecimento. Que o currículo dizia uma coisa, na prática dizia outra. Então, assim, isso foi muito a dor dessas empresas que fez a gente gerar aí esse programa, que a gente teve também durante o programa a participação da Receita Federal,
A Receita Federal, né, se disponibilizou a ter em um desses encontros aí uma fala, então isso também foi importante. A gente também se preocupou em a gente preparar durante esses 5 encontros um currículo melhor. Então, o último encontro, por exemplo, a gente falou de, entre outras coisas, mas a gente falou de soft skills, né, como se comportar, que é uma dor muito grande, né? A gente às vezes não passa em processo de seleção por outras habilidades e não, né, o conhecimento técnico prático. Gustavo, agora essa formação que você conseguiu proporcionar, né, com o apoio dessas empresas, ela foi suficiente para permitir a contratação? Essas pessoas saíram com que nível, né, de conhecimento para poder entrar no mercado de trabalho? Importante, isso também é importante dizer. Na verdade, o que é que a gente tinha como requisito para participar? Alguém que estivesse trabalhando no máximo em 6 meses, ou seja, realmente com pouco ou nenhum conhecimento, ou alguém que nunca trabalhou na área. Então a nossa ideia era passar um conhecimento básico, tá? Era, digamos assim, dar a oportunidade de abrir a porta para essa pessoa, esse profissional que quer essa nova carreira. Essa era a ideia. Então a gente fez isso, a gente deu o primeiro passo. Então, até a expectativa de que, poxa, agora ele já entra na minha empresa trabalhando. Não, porque a ideia era aquele treinamento que você daria no seu primeiro mês de trabalho. Ponto. E aí o que é que a gente conseguiu de termos práticos? A gente teve, durante a próprios 5 encontros, que não aconteceram numa semana só, a gente dividiu isso em algumas semanas, a gente teve, por exemplo, durante o processo, 2 pessoas que já foram contratadas, durante o processo. Quando a gente terminou o projeto, de lá para cá, né, a gente já teve aí, dos 24, eu já tive uns 5 ou 6 contratados. E todos os outros, que é um outro ponto, né? Eu tenho feito um acompanhamento para saber como é que as pessoas estão, qual o sucesso. Porque o sucesso não é apenas ter conseguido realizar, né? O sucesso é, de fato, a gente fazer aquele objetivo, que é entregar e ele estar bem preparado para o mercado de trabalho e ter a opção de participar. E aí, dos 24, eu acho que talvez até agora, só 2 ainda não foi chamado para participar da seleção. Né? E aí eu tenho perguntado também por que esses 2, né? Porque também é importante descobrir. Né? E aí a questão mais pessoal, de agenda, etc, etc. Ou seja, eu entendo até o momento que a gente está tendo um projeto super bem sucedido, nesse sentido de, é questão de tempo essas pessoas estarem aí no mercado de trabalho já trabalhando. Mas aí, a partir desse curso, elas tiveram que buscar mais conhecimento. Isso. A ideia é abrir a passagem para a universidade. Sabe, plantar essa semente, fazer esse gatilho de, puxa vida, eu sei agora o que eu não sei. Né? Essa é a grande preocupação. Hoje, esses 24 sabem o quanto não sabem. Né? Eles ouviram falar alguma coisa, eles vão ter a prática dentro das empresas, eles vão se preparar, vão ter o próprio treinamento. Né? A gente está falando de 5 encontros só, que não vê a realidade do dia a dia dinâmico do comércio exterior. Mas agora eles têm noção do que eles precisam fazer. Essa é a ideia. Agora, uma coisa, você falou, Pernambuco, nós sabemos, tem um perfil importador, né? Mas as empresas que exportam também estão demandando, também procuram atrás de profissionais? Também. Isso é muito bacana, porque o processo de importação é um maior volume, sem dúvida nenhuma, mas o processo de exportação tem, graças a Deus, acontecido também. E aí com novos projetos, inclusive eu participo aí, meu lado de consultoria, de fazer o trabalho de internacionalização dessas empresas. Então essas empresas que começam a olhar para o mercado internacional, muitas vezes o próprio dono também não conhece. Então ele precisa desse pessoal novo, que precisa desse pessoal de bagagem, precisa né, principalmente na parte operacional, na parte estratégica ele vai fazer, mas na parte operacional e portanto toda essa bagagem também é necessária. Então também de fato precisam. Esse apagão de mão de obra, ele é comum aqui na região Nordeste? Como é que ele funciona, por exemplo, no Sudeste, que é uma região mais rica, né? Mais, com comércio exterior mais forte, né? Qual é a situação do Nordeste, dos estados do Nordeste, aqui no cenário nacional, com relação a isso? Patrícia, eu trabalho com comércio exterior há 25 anos, então conheço aí profundamente Pernambuco, conheço muita coisa do Nordeste e conheço do Brasil. Mas eu não tinha essa experiência. Quando eu lancei esse programa, eu fui abordado pelo governo de Minas, eu fui abordado pelo pessoal de Caruaru, eu fui abordado por João Pessoa, né, Paraíba, querendo replicar a ideia desse projeto. Ou seja, existem essas dores lá também. E aí, divulgando o resultado, porque eu tenho conhecidos no Brasil inteiro, o pessoal me procurando para dizer o quanto eles também precisam fazer isso nos outros estados. Ou seja, é uma realidade nacional. Não é só Pernambuco, não é só Nordeste.
A gente tem isso muito forte em outros estados. E aí, em outros estados, me relataram, né, há quanto tempo tem essa dor, mesmo com a quantidade de empresas de informação, eles não conseguem. Né? E agora, com essa conectividade maior pós-pandemia do home office, essa disputa é nacional, não é mais local. Né? E você acha que as universidades elas estão falhando de alguma forma no sentido de provocar mais o jovem a procurar essa carreira? Boa pergunta e difícil. Veja, a gente tem, na minha época, né, não existia o curso de Relações Internacionais aqui em Pernambuco, então quem entrava nessa área tem que fazer administração, como eu fiz. Hoje em dia, o curso de administração, os que eu conheço, não tem uma disciplina mais em comércio exterior. Então, já era pouco, que era uma. Hoje nem tem mais. Mas aí você tem o curso de Relações Internacionais. Só que o curso de Relações Internacionais tem uma grande, né, briga interna, porque é focado na área política, diplomacia, né? Etc. Então, tem essa dificuldade. Aí você pode dizer, mas tem o tecnólogo de comércio exterior. O tecnólogo ainda no Brasil tem uma visão, né, que é um curso de curta duração e que geralmente é indicado para quem trabalha na área e não tem um embasamento. Então, esse cara que já trabalha, ele quer um embasamento teórico, mas e aquele que não trabalha na área que precisa entrar? Né? O mercado ainda vê alguém que precisa fazer um bacharelado. E a gente não tem um bacharelado em comércio exterior. Então, termina ele vindo de relações internacionais. Mas de relações internacionais o olhar é político. Não cobre a necessidade de aprendizado. Isso. Então fica essa, assim, não mas tem. Mas chega a ser uma contradição você ver um mundo globalizado e as universidades eliminando a disciplina de comércio exterior. Como é isso? Não, isso é verdade. Isso é uma dor absurda. Por outro lado, o que é que a gente tem? A gente tem uma quantidade de disciplinas que todo curso é um curso vivo, né? E aí você vai tirando disciplinas que não faziam sentido, não é o caso do comércio exterior, né? E colocando outras disciplinas que são necessárias, demandadas, etc, etc. E infelizmente, a realidade é que no curso de administração eu não conheço o curso, pelo menos aqui em Pernambuco não conheço, que tenha a disciplina mais de comércio exterior. Que é isso, né? Puxa vida, como é que a gente explica? Não se explica. Gustavo, eu queria então que você explicasse para quem está nos assistindo se você vai fazer um novo curso e qual o caminho, né, para essas pessoas participarem de um novo curso, seja aqui, seja em João Pessoa, seja em Minas Gerais, onde é que vai ser o próximo, a gente não sabe. Então, esse pessoal que me demandou, até queria que eu fizesse lá. Eu fiz, rapaz, vamos ver se funciona, né? Eu já tinha vindo de uma experiência mal sucedida. Eu fiz, não, vamos ver. Então a ideia é que a gente possa, de fato, agora, entendendo os erros e acertos que a gente teve, poder replicar. Eu também acho que não é alguma coisa que a gente deva fazer todo mês. Acho que não. Acho que a gente precisa gerar uma certa escassez, uma certa demanda para que a gente possa fazer uma seleção. Por quê? Porque a ideia é que a gente pegue pessoas de fato interessadas, né? A gente também não cria um excesso. Daqui a pouco a gente vai ter tanta gente criando tanta expectativa. A ideia e eu também quero acompanhar esses 24 primeiros, meu compromisso é esse, acompanhar durante um período para ter a garantia de que eles realmente foram bem preparados, que eles de fato entraram no mercado. Então assim, eu queria fechar um primeiro ciclo, né? Mas eu também não quero só quando eu fechar o primeiro ciclo, que eu imagino que seja em um ano, a gente gere um outro. A minha ideia é que a gente possa fazer isso de novo lá para maio. Pelo menos um por ano, né? Na verdade, talvez um por semestre, talvez seja interessante. E aí um outro ponto é que a gente também deve fazer antes, porque esse foi em outubro, né? Outubro, novembro, que a gente faça isso mais cedo, porque entendendo a sazonalidade do comércio exterior no mundo, outubro é o mês mais forte, porque o mundo todo está comprando tudo para o Natal. Então, perfeito. A gente precisa de outubro. Então, a gente precisa fazer um pouco antes para as empresas estarem preparadas para esse momento de pico. Agora, as compras pelo e-commerce, elas estimulam também essa carreira do comércio exterior? Tem oportunidade ali nessas empresas? Estimula, na verdade, facilita o comércio exterior como um todo, né? Compra e venda, você tem um canal muito mais fácil, muito mais acessível, mas também estimula muito o empreendedor, né? Então eu também tenho tido mais recentemente, por exemplo, alunos empreendedores, importadores ou exportadores, né? Que tem o seu negócio que está vendendo pelo e-commerce ou está comprando pelo e-commerce e ele quer entender esse processo.
Porque o e-commerce é simples, porque você está comprando aqui e tudo acontece, mas ele quer entender como é que acontece, o que é que ele pode fazer de melhor para fazer uma coisa mais, né, eficiente, digamos Como assim. poder comprar da China e revender aqui no Brasil? Isso. É mais ou menos isso. Isso. Dropshipping, né, Como, que é se como, fala. como isso Como isso funciona, funciona, né? quais são as Como- opções. Quando eu começo a crescer, isso continua fazendo sentido? Será que não tem um caminho mais formal em que o volume me faz agora poder negociar melhor? E faz, né? Então tudo isso gera aí de fato uma demanda crescente. É interessante porque não estamos falando só de emprego, mas de empreendedorismo também, né? Também. A oportunidade das pessoas também enxergarem de uma forma diferente, né, essa profissão e abrir seu próprio negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E cada vez mais eu tenho sido demandado por pessoas assim, ou com esse interesse. Ou pelo menos para saber se o que está sendo feito da maneira correta. Né? Então faz sentido. Né? Então, É você interessante. como consultor, como professor, né, que mensagem você deixa para essas pessoas que estão, talvez até nesse momento, nos assistindo e tentando encontrar uma carreira, encontrar um caminho aí profissional? O que é que você diria para essas pessoas sobre o comércio exterior? É um mercado fantástico, né? É um mercado, embora pequeno, mas crescente, mas que tem N possibilidades, né? A gente tem crescido muito forte, muito estrutural. Então é um mercado que eu posso dizer que se depender do profissional, ele não fica desempregado, né? O que às vezes acontece é de ele não saber como. E aí a ideia do projeto é esse, a gente viabilizar isso, entendeu? Mas se há o interesse interno, a gente está querendo oferecer preparação e essa conexão com o mercado de trabalho. Agora, um segundo idioma é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. Eu digo sempre que hoje em dia a gente consegue sobreviver no comércio exterior sem, mas limita. No mínimo é um limitante. Então, em geral, os alunos, né, essas pessoas que trabalham na área, os profissionais sabem inglês e espanhol. E eu tenho vários que têm uma terceira, uma quarta, uma quinta língua. Isso torna um diferencial, sem sombra de dúvida. Mas o requisito é pelo menos o inglês. Muito bem. Bom, então eu quero agradecer aqui ao Gustavo Delgado por essa entrevista, esclarecimentos, né, aqui, insights para quem nos assiste, que talvez estejam buscando realmente uma nova carreira, uma nova oportunidade. Agradecer você também por ser um colaborador nosso no Movimento Econômico, ele está sempre escrevendo, se você quiser acompanhar informações sobre o mercado exterior, acompanha também os artigos que nós publicamos do Gustavo Delgado lá no nosso portal Movimento Econômico. Gustavo, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista, né, pela sua colaboração conosco. Eu que agradeço, é uma oportunidade de falar por esse mercado que eu amo tanto e há já algum tempo, né? Eu trabalho nessa área há 25 anos, então já tem uma conexão forte. Eu que agradeço demais. Muito bem. E obrigada a você também porque nos acompanhou até aqui. Fique atento ao sinal do próximo episódio. Assina, deixa seu like e fica com a gente. Até a próxima.